Perdão, irmãos, né, gente? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11. Timóteo. E do 13 em diante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Então, assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em segunda direção. Vamos também abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 10, e verso 7. 10 e 17 de São Mateus. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão na sua sinagoga. E sereis conduzidos à presença dos governadores dos reis por causa de mim, para receber testemunho, e a ele e aos gentios. É 10 e 16. Anotei errado. 10 e 16. Jesus diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Vamos orar? Amém, Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor que eu tenho dito nessa noite aqui. Sei que nós estamos num número pequeno, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, poderoso para nos abençoar, poderoso para nos guardar, para fazer com que nós saiamos daqui cheio da Tua graça, cheio da Tua presença, com a resposta em nosso coração consolados, confortados, com a nossa alma saciada, naquela grande sede, como o Teu Senhor pregou ali no domingo, que nós que somos eleitos de Deus, temos uma sede insaciável. Nós sempre estamos querendo mais e mais de Ti, Senhor. Nós estamos sempre querendo beber mais dessa água, dessa fonte, que é a Tua palavra. E se existe, meu Deus, uma grande proteção que o Senhor tem enviado aos homens, essa proteção é a Tua palavra. E é isso que nós desejamos nesta noite, aqui nesse lugar. Toma, meu Deus, o entendimento de cada irmão. Não deixe nenhum espírito bloquear o entendimento, para que não venha haver a compreensão da palavra, mas que as mentes possam estarem abertas para uma compreensão e o coração aberto para receber como uma boa semente. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém. Você não pode sentar, irmãos? Amém. Eu li essas duas escrituras. Amém. 1 Timóteo, falando sobre a queda do princípio. Todos nós já conhecemos, né? Como foi essa queda. A Bíblia diz que o homem não foi enganado. A gente está consciente que o homem caiu sabendo, né? Não tinha muita desculpa. Ele cometeu erro sabendo que estava cometendo erro, né? E a Eva, por sua vez, ela pensou que estava fazendo alguma coisa que era correta, porém estava sendo enganada, né? Então, a gente sabe que tem uma diferença na queda do princípio entre o homem e a mulher, né? O homem sabia que estava fazendo, e a mulher pensando que estava fazendo alguma coisa correta, e ali ela estava recebendo um engano. Também aqui em Mateus 10, 16, se nota-se uma coisa, como disse o irmão Jaci ontem, um paradoxo. Sabe que paradoxo é aquilo que é incrível, mas aquilo é verdade, né? E nesse paradoxo, o que nós encontramos? O Senhor Jesus Cristo, nosso grande pastor,
A gente sabe que em cada localidade Deus tem seus pastores na terra, que cuidam das suas ovelhas, mas que todas as ovelhas pertencem ao grande pastor que é o Senhor Jesus Cristo. Né? E o Senhor Jesus Cristo, esse grande pastor, nosso sumo pastor, né? Ele faz algo, como eu disse, como um paradoxo. Ele reúne ali os seus discípulos, as suas ovelhas, e ele dá ali uma comissão para eles. Ele diz assim: eis que eu vos envio a vós como ovelha, e vou enviar vocês entre os lobos. Então eu fico pensando assim, se eu tivesse umas quantas ovelhas ao meu cuidado, eu prenderia elas, faria uma cerca em sua volta, e jamais mandaria aquelas ovelhas ir para o meio de lobos. Né? É claro que isso é uma coisa comum. E o profeta diz que Deus é um Deus incomum. Deus nunca age de uma maneira comum. Ele sempre age incomum. Sempre é um Deus na contramão. E a gente vê que às vezes a aparência das escrituras nos engana. A aparência das coisas nos engana. Estava pregando em Uruçanga e li a escritura ali de Gênesis capítulo 12, que diz que Deus deu a ordem para Abraão, para ele ser da parentela, foi da casa do seu pai, ir para um lugar que não conhecia, que Abraão discutiu da família, discutiu da parentela e saiu. E na caminhada ele levou o Ló junto. E eu perguntei: Ló, é sobrinho? Sobrinho é parente? É, sobrinho é parente. Então, se sobrinho é parente, ele não levou a parentela junto? Levou. Deus não mandou ele ser da parentela? Mandou. Abraão obedeceu ou não obedeceu? Aí todos os irmãos unânimes: não, Abraão não obedeceu. Aí eu peguei e abri a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que diz: pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Que viu como a aparência engana? Parece que ele não obedeceu. Mas Abraão obedeceu. E Deus não disse para Abraão: vem liberto, vem só tu. Ele disse: sai. O que era o Ló? O Ló é o tipo dos erros, dos defeitos que nós temos, nossa natureza, nossos pecados, nossos costumes, que quando Jesus te chama, tu vem com todos os costumes. Aí quando chega numa certa altura da caminhada, Deus começa a fazer a separação. Chegou uma hora que não existia mais como Ló e Abraão viver juntos. Então chega um tempo na tua caminhada, que Deus vai aperfeiçoando a tua caminhada, como vai aperfeiçoando, que às vezes ele ia caminhando, se aperfeiçoando cada vez mais na fé, tu vai caminhando, se aperfeiçoando na fé, se aperfeiçoando na fé. Daqui um pouquinho, aquilo que é incredulidade, que está te acompanhando, aquilo que veio do mundo, teu nascimento contigo, daqui um pouquinho aquilo é uma coisa que se aparta de ti automático. Seja ira, cobiça, cada um com o seu Ló. Eu tenho meus Ló, os irmãos têm o Ló de vocês. Cada um sabe onde é que o Ló te aperta. Está muito bem, é porque o Ló te ataca. Ai, de novo ele. E outra coisa, né? Eu disse para os irmãos de Uruçanga: irmãos, quanto mais eu conheço a mensagem, mais distante eu me sinto de Deus. Claro, mas a mensagem descortina. Menos perfeito eu me sinto, mais miserável eu me sinto. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, parece que menos tu é, parece que mais longe tu está. Ah, Senhor, eu achei que estava tão perto, mas como eu estou distante. E outra coisa, e a gente também tem que ter um entendimento que a gente tem que ter paciência com Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Ele que começa, ele que termina. Né? Se Deus começa uma obra no Marquinhos e eu tento complementar a obra no Marquinhos, eu vou estragar. Eu não sei como fazer isso. Quem sabe fazer é Deus. Aí eu faço fora de tempo. O que eu faço? Eu quebro a casca prematuramente e a galinha nasce morta. Deixa ele ficar o ovo de dentro para fora. O que tem que colocar no ovo para a galinha nascer? Calor? Vai dando calor, vai amando, vai suportando, vai abraçando. Vai fazendo isso, vai criando essa atmosfera de calor. Porque esse calor vai fazer com que o próprio aguiazinho vai se fortalecendo ali dentro, um pouquinho,
por conta própria, bate de tudo, pronto. A obra está feita, está consumada. Não é verdade? A gente se precipita, tenta se adiantar. Como nós vimos aquele caso do irmão Brana. Ela era saia curta, que ela usava e cortava o cabelo. Todo mundo não sabe que é saia curta, ou tem que cortar o cabelo. Mas também tinha alguma coisa sobre o cabelo, né? Que era tocar piano. A saia curta é. Claro, o irmão Brana era profeta. Então ele podia conversar com a pessoa, escanear a pessoa, via que tinha uma semente de eleição ali. E aquela mulher tocava ali o teclado ali, o órgão do tabernáculo. E aí daqui a pouquinho, aquele pregador pentecostal disse, irmão Brana, eu me admiro muito, senhor, pregador pentecostal, permitir que uma mulher nesse estado toque seu piano. O irmão Brana disse, olha, irmão, é que tu não sabe que essa irmã, ela está nessa situação, mas ela tem um bom espírito. Porque o profeta viu que Deus estava trabalhando nela de dentro para fora. Começa lá de dentro. O que a denominação faz? A denominação faz o seguinte. A denominação pega, sabe que tudo é uma raiz, nós nascemos com a raiz. Raiz do pecado, a incredulidade. E essa raiz ela vai crescendo como uma árvore. E quando chega uma certa idade, e está tão grande no nosso coração, que nós começamos a dar frutos. E essas coisas todas, como o nome de beber, fumar, mentir, roubar, isso são tudo atributos, são tudo frutos de uma raiz que já vem por natureza, que está no nosso coração. Então o que a denominação faz? Pega um facão e sai podando em galho. E parece que está uma obra completa. Aí veste a pessoa de cima a baixo. E a pessoa fica vestida. Mas na velha raiz está lá guardada. Passa o tempo, vai passando o tempo, o que acontece? Começa a crescer de novo, é porque os velhos frutos se manifestam. Não é isso? Então o que Deus tem que fazer? Deus começa lá na raiz, matando a raiz, gradativamente. Cada palavra vai matando, aquela natureza matando. Quando ele mata a raiz, o que acontece com a árvore? Ela seca. Já a árvore está seca. Foi acontecendo nesse caso. A irmã estava lá tocando daquele jeito. Mas Deus estava fazendo um trabalho no coração dela. E o profeta via isso, por revelação. É porque ela se converteu. Aí o irmão Brana foi lá no tabernáculo dele. E lá tinha uma irmã, cabelo comprido, tocando piano. O irmão Brana, quando discerniu ela, ela tinha um gênio tão forte que ela discutia com uma cela circular. O que ela tinha? Aparência. Algum pastor cortou os gatos acima, ok. A cozinha estava lá dentro. A primeira situação que ela podia estar lá batendo boca. Como uma cela circular. Então, Deus é comum. Muito comum. Deus é comum mesmo. Caminhar com Deus é caminhar na contramão. Deus sempre vai contra a maioria dos pensamentos. Sempre o pensamento de Deus fica a minoria. O comunismo não diz assim, a voz de Deus é a voz do povo. Mentira. Nunca foi a voz do povo, a voz de Deus. Se a voz de Deus fosse a voz do povo, o povo não teria dito, solte Barrabás e prendam Jesus. Né? Então Deus é um Deus em comum. Deus sempre age em comum. Né? Nós, como eleitos de Deus, temos que estar sempre vigiando, né? Para a gente não desreconhecer a obra de Deus sendo feita. Porque Deus nunca age conforme os nossos pensamentos, conforme nós queremos, né? Conforme nós decidimos. Até a luta que nós passamos, não é que nós escolhemos, é que Deus quer dar. Não fique querendo barganhar com Deus, escolher o tipo de luta que tem que passar, a prova que tem que passar, que não vai funcionar. É Ele que decide, Ele que sabe o que precisa. Eu falei, o que vai amadurecer o bebê lá? Bom, ele vai crescer, ele vai passar por temperaturas quentes, temperaturas frias, então eu vou colocar uma gripe bem forte nele. Depois da primeira gripe, ele vai ter anticorpos para enfrentar as outras. Assim que Deus vai trabalhando. Ele está meus filhos ali na terra, eu tenho que tentar uma prova. O que eu fazer? Botar uma prova e treinando ele. Vai ficar calejado já. E não tem escolha. Querer escolher. É Deus que coloca, tem que aceitar. Diz, Senhor, eu vim aqui. É falar o que Deus quer que nós falamos. Eu falei para o irmão Júlio, o Júlio falou para mim assim, irmão Davi, eu peço oração que o pessoal estão pedindo na minha casa, e eu vou ter que entregar a casa, eu não consigo fiador. Eu disse, irmão Júlio, pode fazer uma pergunta para ti. Onde é que tu quer morar? Ele mora em Uruçanga. Ele disse, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Eu digo, amém. Não falou a coisa mais correta que Deus queria ouvir.
Pode ficar confiando nisso que tu vai ver o livramento de Deus isso aí. É isso que Deus quer ouvir. Por isso que estar, irmão, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. E se tu está no lugar que Deus quer que tu esteja, tu está no melhor lugar do mundo. Pode ser uma tapera, mas tu está no melhor lugar do mundo porque tu está no lugar que Deus quer que tu esteja. Amém? Quando Jesus nasceu, qual era o melhor lugar do mundo? A manjedoura. Então, às vezes, a aparência das coisas nos engana. Temos que prestar atenção no que Deus trabalhando. Né? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele reuniu os discípulos e disse assim: vocês vão ter que sair como ovelha para mostrar as suas cores, né? Porque é lá fora que nós mostramos as nossas cores. Quando nós estamos na congregação, estamos junto com os irmãos, podemos refletir uma luz. Estamos entre várias luzes, se a minha luz estiver quase apagando, ninguém vai perceber. São muitas luzes acesas. Então, quando estou no meio das trevas, é que a minha luz tem que resplandecer. Jesus disse que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Né? Lá que a minha lâmpada tem que estar forte. Então, Jesus disse: vocês vão sair como ovelhas para mostrar as cores de vocês. E vocês vão ter que lá fora ser vindicados que realmente vocês são ovelhas. É isso que vai ter que acontecer com vocês. Lá no meio de uma quantidade de lobos que vocês têm que provar que vocês são ovelhas. Né? Com todas as ovelhas berrando junto é fácil. Mas agora sozinho. E Jesus disse: eu não vou enviar vocês entre ovelhas, mas vou enviar vocês no meio de lobos. Né? Estranho, como eu disse, paradoxo, que o meu pastor, o Senhor Jesus Cristo, está nos enviando, nós, suas ovelhas, seus discípulos, sempre no meio de lobos. E também, quando ele diz isso, ele dá uma instrução. Ele diz assim: mas sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, eu vou enviar vocês dessa maneira. E vou dar uma instrução para vocês. Vocês sejam simples como a pomba, mas também prudente como a serpente prudente. A pomba não faz muito alvoroço. Não precisa estar se limpando, não se vê numa poça d'água tomando banho, porque ela tem um óleo natural que ela se limpa por si mesma. Né? Esse óleo sai de dentro para fora e limpa a pomba. Né? E também não se vê a pomba em qualquer tipo de terreno. A pomba sempre está no terreno que lhe corresponde. O profeta sempre está no lugar onde há grão. Então, quando nós somos essas ovelhas e o Senhor está nos enviando, nós temos que ser prudentes para não entrarmos em terreno que às vezes não corresponde a nós entrar. Porque tem pessoas às vezes que são prudentes como a serpente, mas são arisco como os lobos, né? Ele tem que ser prudente como a serpente, também tem que ser simples como a pomba é simples, né? Então, essas duas coisas sempre tem que estar juntas, essa instrução que Jesus está dando aqui para ele. Seja simples como a pomba e prudente como é a serpente. Então, nós sabemos que nós, como seres humanos, todos nós temos que passar por uma fase de inocência. Né? Tem que passar por essa fase de inocência. Essa é a primeira dispensação da Escritura, a fase da inocência. Depois vem a consciência, o governo humano, enfim, até chegar à última dispensação, processo de dispensação. E às vezes eu estou em casa e observo minhas crianças, meus filhos, e noto ali que a lei da natureza obriga eles. A lei da natureza obriga eles. A Cássia também observa a menininha dela, a Marilene ali, o Mateus, que a lei da natureza obriga eles a viver esse período da inocência. Não temos como tirar isso da criança. Ele nasce, ele é inocente. Né? E enquanto eles estão nesse período inocente, eles devem ser protegidos pelos pais. A menininha da casa me conheceu hoje e ela já ficou minha amiga. E se eu sou um bandido, estou ali fora, ali, né? Um ladrão de criança.
Ela fez amizade fácil comigo, ela não saberia. De repente ela iria embora comigo. Por quê? Porque ela é inocente. Não é verdade isso? Eu falo natural para compreender o espiritual, né? Então, o que os pais têm que fazer? Proteger a criança enquanto ele sabe estar naquele período da inocência. E obrigado, ele sabe que essa é a parte que lhe corresponde. Né? Proteger as crianças enquanto eles estão passando por esse período. Né? Até que chega o tempo de responsabilidade, ou um tempo que ele começa a ter prudência. E essa prudência que ele começa a ter é a revelação que ele passa a ter entre o bem e o mal. Quando o menino e a menina chega nessa parte, que ele recebe essa instrução, que ele tem responsabilidade, prudência, e a revelação, entendimento. Ó, isso é certo e isso é errado. Né? É nesse tempo, então, que os pais vão soltando devagarzinho seus filhos, vão soltando. Por quê? Porque também nós não podemos ter um cuidado demasiado dos filhos. Né? Por que você não pode ter um cuidado demasiado? Porque vocês poderiam, no nosso entendimento, pensar, se tão somente eu pudesse criar aqui um muro, uma retoma de vidro e colocar meus filhos para dentro para eles serem protegidos, eu faria. Mas a gente sabe que não pode. Nós estamos criando nossos filhos para viverem no mundo. Você está criando teu filho, a tua filha, para estar dia a dia no meio de lobos. Quando eu chego na escola, eu largo minhas crianças na escola, eu estou consciente que as minhas pequenas ovelhas, que eu estou ali cuidando, vigiando delas, instruindo, que agora tem que chegar no colégio, largar elas ali, e ali tem muitos lobos que estão ali. Não é verdade? E eu não posso ficar as 4 horas vigiando elas. Salomão que disse, né? Nós temos agora em Cantares, nós temos agora nossa irmãzinha que está recém formando os seios. O que faremos com ela? Faremos uma cerca de proteção? Salomão pensando em proteger a menina que está ficando moça. Né? E a gente sabe que a melhor cerca, a melhor proteção que existe é a palavra. A palavra foi a proteção que protegia Adão e Eva. A palavra protegia os filhos de Deus. Eva, por quebrar a palavra, abriu uma porta. Quando abre-se a porta, Satanás entrou através dessa porta, essa proteção, e enganou os filhos de Deus. Mas nós sabemos que a melhor proteção é a palavra. É sentar com eles, minha filha, vai para o colégio, eu faço isso, vai para o colégio. Vocês não são igualzinhos de lá, vocês são diferentes, vocês servem a Deus. Não se envergonhem de testificar que vocês servem a Deus. Nunca faço isso. Porque Jesus Cristo não se envergonhou de morrer nu por vocês. Eu fiz questão que ela visse o filme A Paixão de Cristo. Eu sei que é forte, mas fiz questão. Então, de vez em quando eu lembro, vocês se lembram do filme? Sim. Lembra que Jesus passou? Quando ele estava passando, Rebecca Sharon, ele estava pensando em vocês. Que ele não se envergonhou de vocês. Então, vocês não se envergonhem. Não diz que vocês estão de saia porque o pai e a mãe querem. Diz que vocês estão de saia porque são cristãos e servem a Deus. Pronto. Destruir eles. Por que eu tenho que fazer isso? Eu não vou tapar os olhos das crianças, deixar eles inocentes. Fique inocentezinho. Porque no instante que se solta-se os nossos filhos, eu estou falando isso natural, nós vamos chegar na parte espiritual disso, tá? No instante que nós soltamos nossos filhos, num estado de inocência, o primeiro lobo que aparece devora nossos filhos. Seja o lobo da droga, né? Seja o lobo da má companhia, das influências, a marginalidade, ou a prostituição, seja, ou esse espírito está tão forte hoje no mundo, né? Lésbico, homossexualismo, essas influências todas. Né? Eles são os lobos que estão por aí, são esses demônios. O que acontece? Se não instruirmos, um desses lobos devora. Então, vão ter que sair de casa, vão ter que estudar, vão ter que crescer, vão trabalhar, vão seguir no quartel ou coisa parecida. Eles têm que saírem instruídos de casa pela palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Isso quase não existe mais. Mas deveria todos os pais que têm filho ter sempre cultos familiares. O monge estava contando antes que o Marquinhos era o porteiro no culto dele. Ficava na porta, o culto vai começar às 7 horas, 6h30 vai para a porta. O Marquinhos ficava às 6h30 até às 7, passando frio na porta. E o pai dele esperando. Às vezes ele tinha que passar o culto familiar, até hoje ele faz culto com a sua família, né? Destruiu os filhos. O Marquinhos saiu, bebeu que nem um condenado, andou numa situação difícil. Pai, o Marquinhos. Não disse lembrar os falas do pai, meu pai. É o Marquinhos caminhando com Jesus. Não é o que Salomão disse? Cria o filho no caminho que ele deve andar, e quando ele um dia que ele se apartar, ele não vai esquecer do caminho. É? Aleluia. Então, a palavra de Deus é essa sabedoria, e a palavra é que instrui o homem e a mulher. A palavra que nos instrui. Né? Deixar sempre crescer na instrução. Né? Cortar as rédeas. Solta como ovelha. Deixa comer os lobos. Né? Corta as rédeas. Né? Tem que deixar enfrentar o lobo. Né? Você já pode enfrentar, se é tão prudente para enfrentar os lobos que estão aí. Todos esses espíritos que existem no mundo. Né? E eles serão simples como a pomba e prudentes como a serpente. E eles mostrarão as suas cores. Né? Então, peguei a palavra inocência ali, sobre a dispensação da inocência. Inocência significa estado de claridade. Quando tudo está claro, tudo é clarinho, tudo limpo, né? Ou alma limpa de culpa, sem malícia, fácil de se enganar. Isso significa inocência. E é uma coisa bonita, mas é perigoso. Né? Todos nós queremos ter nossa alma limpa. Quando nós ficamos angustiados, que nós cometemos erro, eu não sei vocês, mas eu fico muito angustiado. Quando eu cometo erro, eu fico muito angustiado. A dona da casa que eu estou morando queria me vender um aparelho com uma antena que pega televisões aí. É uma TV gato pirata que eles chamam, né? Pega Sky aí de graça. Pega dos canais. E aí, aquela influência, vai ter desenho para as crianças, e Discovery, International Geographic, vai ter filme. Então tá, vou fazer negócio com a senhora. Quando ela saiu, que eu entrei no banheiro para tomar banho, o Espírito Santo começou a me cutucar, e eu não conseguia tomar banho. Eu tive que botar a roupa de ontem e falar para ela. Eu disse, me desculpa, mas eu não vou poder fazer negócio contigo. Eu sou ministro do Evangelho, e o Espírito Santo não me permitiu que eu fizesse negócio contigo. Me perdoa, ter dito para ti que quer fazer, não pude fazer, mas não posso fazer esse negócio contigo. Porque o Espírito Santo fala mesmo, irmão. Me falou que eu não consegui tomar banho, falou mesmo. Mexeu comigo. Depois eu fiquei alegre, se eu conseguir essa graças a Deus que Deus fala comigo ainda, Jesus. Pior que eu fizesse, nem me acontecesse nada. Estou perdido. Quando eu vou com o Espírito Santo, te olho. Acerta. Não consigo dormir, não consigo parar, não consigo viver. Que bom! Isso é ótimo. Isso é um bom sinal. Sinal que Deus ainda tem liberdade de falar conosco, nos corrigir. Aleluia. E até acertar aquilo com Deus, né? A gente fica angustiado. E quando nós acertamos, vai vir o sangue. E o sangue nos limpa a nossa alma. E a nossa alma fica limpa de novo. Talvez nós temos confiança para com Deus, se o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando uma criança faz algo errado, sua consciência não pesa. Por quê? Porque a criança está protegida por essa inocência. Às vezes não sente culpa. A criança pode te jogar uma pedra em gente machucar, ele vai rir, vai dar risada, ele vai achar aquilo engraçado. Por quê? Porque ele está sendo protegido por essa inocência.
E nós, os pais, às vezes, somos culpados de perceber que nossos filhos estão crescendo e não vamos passando a prudência para eles não ficarem livres da culpa. Porque quando eles recebem a culpa, eles começam a perceber que eles erraram. Meu filho, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Né? O que acontece? Quando ele fizer algo errado, ele vai se lembrar, o pai disse que é errado, ele vai ficar com medo, ele vai tentar se esquivar, que não foi ele, porque você atirou aquela inocência, já mostrou para ele que é certo, que é errado. Não deixar de criar, ficar homem, tamanho do Douglas assim, inocente. Nada pesa a culpa. Às vezes eu posso fazer qualquer coisa que não é verdade? E isso eu estou falando no natural, para nós vermos o espiritual, né? Então, assim como nós devemos cuidar do rebanho da nossa família, e temos que instruir o que é certo e o que é errado, também, nós como Igreja de Jesus Cristo, também temos que receber a instrução do Espírito Santo, como filhos de Deus, né? Nós temos que receber a instrução do Espírito Santo, para também nós termos a consciência daquilo que é certo e aquilo que é errado, para não sair fazendo tudo quanto é coisa errada, com um véu de inocência nos nossos olhos, assim não tem problema, não faz mal, não importa, capaz. Tem que saber. Temos que ter a consciência do que é errado, para quando nós fizermos, esse Espírito Santo poder chamar a nossa atenção. Você errou, acerta. Ou como o profeta disse, a nossa alma fica nos condenando. Acerta. Não erra, não faz, não toca, não mexe. É? Mas se não tem uma instrução, Paulo disse, eu não conheci a lei, eu não conheci o pecado. Não foi o que Paulo disse? Quando eu conheci a lei, não matarás, então eu sei que me matar é pecado. Então, quando tu não conhece, tu faz inocentemente. Então, Deus nos envia a instrução, sua palavra constantemente. Deus nos envia a instrução. Deus está dizendo para nós, vocês são minhas ovelhas, e vocês vão viver uma vida, a vida toda que vocês vêem nessa terra, vocês vão viver no meio de lobos. Não tem como escapar disso. Jesus chegou a orar na oração sacerdotal e disse, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque Jesus sabia que nós viríamos um período, esse período na terra, nós estaríamos constantemente no meio deles. E o que temos que ter? Simples como a pomba, viver uma vida simples, mas ao mesmo tempo prudente como a serpente, vigiando. Vigiando. É a prudência. Amém, Jesus? A palavra, a Bíblia diz que a mulher foi enganada. A Bíblia diz que enganar é colocar uma mentira como se fosse uma verdade. Ou uma mentira com aparência de verdade. Então, o inocente é fácil de se enganar. Quando você é inocente, é muito fácil você ser enganado. Qualquer coisa que fala, logo a pessoa crê naquilo. Que a pessoa é inocente. Eu conheço pessoas adultas que são inocentes. Eu tenho um irmão lá em Araranguá que ele é homem de idade já, 40 e poucos anos, mas ele é inocente. Tudo que ele vê na internet ele acha que é verdade. Um dia o irmão sempre dizer para ele, irmão, senta aí. Ele não acredita em tudo que tu vê, irmão. 90% é mentira. E até ele fala uma coisa de Deus, até fala aquilo, sem dar testemunho daquilo. Né? Porque pessoas que crescem continuam inocentes em alguns assuntos. Eu, em alguns assuntos, sou inocente. Às vezes não vejo malícia em algumas coisas. Eu digo, ó, essa vigia, você tem que ter um pouquinho de malícia, porque eu vou te engolir, e é verdade. Tinha um rapaz lá que agora faleceu, meu Deus do céu, toda semana ele tirava um monte de dinheiro de mim, na outra vez que eu estava lá. Eu não conseguia ver malícia. Sustentando o vício dele, comprando uma coisa para ele nós nem saber. Cara, hoje, graças a Deus, estou um pouquinho mais maduro, mas na época ele não sei, já tinha 28, 29 anos, inocente. Não tinha malícia. Deus que não tem malícia às pessoas. Não tem que ter discernimento. Como eu disse para a irmã ontem, não tiver discernimento, e eu pensava que humilhação me humilhava para todo mundo, disse para a irmã, me humilhei até para o diabo. Eu tenho discernimento que é meu irmão, que é o diabo. O diabo tem que te humilhar, o diabo tem que repreender ele. O diabo tem que ficar sujeito a ti. Não é tu ter medo do diabo, o diabo tem que ter medo de ti. Ele está chegando na casa, o diabo, chegando fulano, vou embora. Né? O diabo está lá, não vou. Que isso? Que nem o mar chegou aquela vez. Satanás, estou chegando. A mulher, se libertou lá.
reconhecer a autoridade. Ah, mas eu tenho falha. Se tem falha, pode ter falha. O policial, mesmo se ele for corrupto, ele tem autoridade. Se mandar o carro para com toda a corrupção dele. Se tu é um filho de Deus, se tu faz parte da igreja de Deus vivo, o diabo tem que te respeitar. Amém. Eu tenho que ter certeza de que é diabo, que é Deus, que é irmão, que não é irmão. Jesus disse, se teu irmão te bater, dá outra face. Eu disse, incrédulo. Se incrédulo não vou pensar, sabe o que eu faço? Sai correndo. Vou dar outra face, vai me quebrar pau. Ô, irmão. Não é verdade? É saber sair da inocência e entrar na prudência. Ah, se meu irmão, você é meu irmão aqui, eu discuto com o Marquinhos, mas não confessão, e eu vi outra face, o que vai acontecer com ele na hora? Ele vai se levar na escritura. Ele é meu irmão, ele sabe disso. Agora vai no mundo lá, um que não solta, para dar no outro. Não é verdade? Aleluia. A palavra enganar significa interter também e distrair. São essas duas palavras também, interter e distrair. Deixa eu só ler uma outra escritura aqui. Vocês estão um pouco cansados, né? Não estão, né? Amanhã é sábado, né? Ninguém trabalha amanhã. Não trabalha? Mas é terça, vai até meia-noite, não dorme, né? Deixa eu ler aqui. A parábola de Jesus aqui, em Mateus 13, do 18 ao 19. 18 e 19. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entende, veio o maligno e arrebata, porque foi semeado no seu coração. Esse que foi semeado ao pé do caminho. Então, primeiro, a palavra que é pregada, a pessoa ouve e não entende. Ele vai para casa e chega uma ave, um pensamento, né? E arrebata a palavra. É o que Jesus está dizendo aqui. Né? Levou por quê? Porque ele não entendeu. Eu preguei aqui nos últimos cultos aqui, eu preguei sobre a renovação de entendimento. Novo nascimento é uma transformação de entendimento. Isso é novo nascimento. Não preste atenção, viu, irmãos? Eu vou dizer uma coisa. O que muda o nosso entendimento é a palavra. Pode ser gritada, que todo mundo gosta de grito, e pode ser suave. Não, é emoção. Eu senti uma emoção nesse culto. Não é emoção de meu sentimento. O que muda o entendimento é a palavra. Se ela é suave, se ela é forte. Estou se enganando, para não ocultar uma treva hoje. Não senti nada. Olha, parei, se engana. Não, nós somos pentecostal. Mas já saímos da área pentecostal, estamos na palavra. A palavra que transforma o nosso entendimento. Né? Então, levou por quê? Não entendeu, não tem uma transformação de mente. Uns que dizem, não é bem assim, é assim, 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 assado. Não tem mudança de entendimento, não compreende a palavra, qualquer vem e leva embora. Né? O verso 20 e 21. Verso 20 e 21 diz assim, mas não tem raiz, aquela que é semeada no meio da... Porque o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é pouca duração e chega a angústia, perseguição por causa da palavra. Logo, ele se ofende. Na minha tradução está como se ofende. Né? Aquele que diz assim, aleluia, eu criei, eu aceitei. Né? Mas quando vem a aprovação ou a reprovação por causa da palavra, quando ele começa a ser reprovado, quando eu aceitei essa mensagem, vou ser reprovado. Se tu entrar na Assembleia de Deus, vai ser bem aceito por todos. Se tu entrar no Deus de Amor, tu é bem aceito por todos. Se tu entrar no Universal, tu é bem aceito por todos. Voltamos a Santiago, enfim. Mas quando você entra nessa mensagem, você está contra todos. Eu sei que todas as denominações são contra nós em Araranguá. Porque nós temos que receber uma reprovação da palavra. E quando você entra nessa mensagem, ela é muito gostosa, boa de ouvir. Os mistérios, segredos de Deus. As pessoas creem, mas quando começa a vir a reprovação, por causa da palavra, ou na igreja, porque ele tem reprovação na igreja, ou nos familiares, e é nessa hora que a pessoa precisa estar bem enraizada. Bem enraizada, com a sua raiz profundo, plantado, como diz a Escritura, junto a ribeiros de água. Porque quando está junto a ribeiros de água, as suas folhas não secam. E quanto maior a árvore fica, o profeta diz, quanto maior for a árvore, mais vento ela pega.
Então, isso deveria até nos alegrar. Quanto mais luta que você faz, mais reprovação você faz, é sinal que você está crescendo. E quanto mais vento pega, balança, mais a árvore vai se enraizando. Porque faz parte de um processo de Deus. Não é fácil caminhar com Jesus. Se alguém diz que é fácil, mentiu. É difícil. Mas isso é o processo. O vento bate nas árvores. Nós somos árvores de justiça, a plantação do Senhor. Quando bate, e quanto mais ela se sacode, mais as suas raízes vão procurando proteção e firmeza na terra. Mais ela vai absorvendo essa água desse ribeiro que não se seca, que é a palavra. Sempre, para que as suas folhas sempre permaneçam verdes. E no tempo apropriado por Deus, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, para que aquela árvore possa dar fruto. Porque nós queremos que a árvore dê fruto fora de tempo. Aí não está dando fruto, vamos cortar. Espera o tempo certo. Não corta. A laranjeira está ali. É verão, deixa ela para a época do inverno. Espera um pouquinho, não corta. Deixa ali. Deixa ela se encarregar do tempo certo, da estação, pronto. Ela vai começar a dar seu fruto. Não é isso? No 22 diz assim: e aqui foi semeado entre espinhos, que ouve a palavra, mas cuidado desse mundo de sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Esse grupo que ouve a palavra, porém a riqueza desse século, vem enganar, diz a Bíblia, ou interter, ou distrair. E olha, vou dizer uma coisa. Não existe um tempo no mundo que existe tantos programas na televisão e na internet de entretenimento. Vocês já perceberam isso? Como tem? Bota assim ali no Google ali. Vídeos engraçados. Tu passa uma semana assistindo e não repete. Ou mais. As pessoas estão se entretendo. O profeta revelou isso aí. Por quê? Porque as pessoas querem fingir que algo não está para acontecer. Amém. Eles estão fingindo que eles não têm medo de um juízo de Deus. Então eles procuram se entreter o povo para esconder o pavor. Que a Bíblia diz que um dia as pessoas caminharão e estarão caminhando. Vai que com pavor, eu não estou lembrando né, que diz a Escritura, eu acho que é Apocalipse, ou um profeta menor, né? Que os homens tremeriam de pavor, alguma coisa assim. Tremeriam de pavor. As pessoas têm medo. Já tem receio. O que eles fazem? O que Satanás faz? Vamos encher o mundo de entretenimento. Vamos entreter as pessoas para esconder a realidade que está acontecendo. É o que Jesus está dizendo aqui. A pessoa ouve a palavra, aquela palavra, aceita, amém, né? Mas vem esse engano de riqueza, ou entretenimento, ou trabalho demasiado, né? Não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar Deus, né? Eles estão entretidos demais com a TV, com a internet, e estão sendo enganados e não sabem. Então não sabem. Às vezes as pessoas passam mais tempo nesses veículos de entretenimento, TV, internet, do que qualquer outra parte. E eu chego a pensar para mim, que o profeta batia muito na televisão. Mas que a televisão, a internet, a televisão não chega a ser nada. E já é uma condenação. Não é verdade? E prende, eu conheço um irmão que nunca tinha visto na internet. Um obreiro, ministro de Deus. Bom pregador. Um homem de oração, fez um cursinho e comprou um computador para ele, colocou na casa dele. Irmão, ele ficou um mês dentro do quarto dele, quando ele descobriu que era a internet. Um mês dentro do quarto dele. O novo foi sair da barbudão, de regata, de bermudinha, não tinha nem feito para a barba, não bate o barbichão. Você entende ele. Ah, como tem coisa. É verdade. Verdade. Aleluia. E eu vejo que é um demônio forte isso aí. Rebeca jogando joguinho. Tu sabe jogar, eu disse, pai, eu faço assim, lavando. Tipo, meu Deus, que era maligno. Que era.
O diabo vem com tudo. Botei uma aulinha de teclado, o teclado ficava parado, ela tem que ensaiar. Ninguém quer saber do teclado, o teclado ficava parado. Joga jogo no computador. Entretenimento. O senhor manda abrir a Abacuque, ele não entende abrir o Facebook. Aqui, abre a Abacuque, é verdade. Abre a Abacuque, não abre o Facebook. Enfim, eles estão intertidos, as pessoas estão intertidas. No verso 23, mas depois se me boa terra é que ouve e compreende a palavra, dá fruto, e produz 100, e outro 60, e outro 30. A boa terra produz bons frutos, e coisa boa quando a gente consegue ver cristão produzindo bons frutos, E ver cristão que a gente vê que Deus tem preeminência em tudo na nossa vida. Deus é primordial. O maior espaço para Deus. Tempo maior para Deus. Eu tive um tempo, quando eu também descobri a internet, eu também fiquei viciado. Eu tenho internet na minha casa. Se eu entrar meia hora no dia, é muito. Meu tempo maior em Araranguá é disponível para Deus. Para Deus. Eu tenho culto na terça, eu tenho culto na quarta, eu tenho culto na quinta, eu tenho culto na sexta, eu tenho culto sábado de tarde, eu tenho culto sábado de noite, eu tenho culto domingo. Eu passo mais tempo envolvido com as coisas de Deus que na minha própria casa. Não deixar esses entretenimentos, isso nos interter e fazer com que a nossa semente, que Deus está colocando a palavra, sufoque, seja sufocada por isso no nosso coração. Viu, irmãos? Em Efésios 5 e 6, diz assim, que ninguém vos engane com palavras. Está escrito assim, Que ninguém vos engane com palavras. Em outras palavras, se você for ler na tradução do que eu estou falando, ele vai dizer assim, que ninguém te entretenha com palavras vãs, que ninguém te distraia, faça você ficar distraído, Não seja distraído por nada. Semelhante ao rapaz, aquele correndo na corrida, e estava quase vencendo, e aí começaram a tirar presente para ele. Pega um presente de um, pega um presente de outro. Então começou a pesar. E começou a ficar para trás. O pai viu aquela situação e disse, meu filho, atira tudo fora. Atira os presentes fora. Não te pertenha com isso, não te distrai com isso. Atira fora, tem que vencer a corrida. E a corrida cristã é essa. Está correndo, o diabo começa a tirar coisa para ti, para pegando para trás. E a promessa de Deus não é quem começa a correr. A promessa de Deus é quem chega no final. Eu vejo muitos homens dizendo, eu sou pioneiro na mensagem. Grandes coisas. A promessa é o pioneiro. A promessa é dos remanescentes. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. É o que chega ao final, não o que inicia a corrida. Então o que a Bíblia está dizendo? Que ninguém te distraia. Que ninguém te entretenha com palavras vãs. Que Deus nos abençoe nessa noite. É tanta coisa que eu sei que também não podemos falar tudo de uma única ocasião. Já são 9h30. Mas eu creio que isso é suficiente para... É suficiente. Então nós sabemos que as coisas de Deus são sérias, irmãos? As coisas de Deus são sérias mesmo. Amém, Jesus? Nós vamos em nossos rostos, nós vamos orar. Cada um faça sua oração da sua maneira. Como eu disse no início aqui do culto, da pregação, cada um sabe o seu ló que te atrapalha. Você sabe onde é que o teu ló está te atrapalhando, Aleluia. A nossa corrida, embora seja uma corrida, Paulo diz que nós devemos correr essa corrida com paciência. Embora seja corrida, mas ela é uma corrida com paciência. Ter paciência com Deus. Ter paciência contigo mesmo. Aleluia. Senhor Jesus, nesta noite que o Teu Espírito Santo tem nos trazido a Tua palavra do céu, do Teu coração para o nosso coração. Nos trazendo a instrução da Tua palavra, nos mostrando, Senhor, como sermos melhores cristãos e como Te servir melhor. Ó Senhor, às vezes somos tão inocentes concernente a alguns assuntos e às vezes somos enganados tão fácil por Satanás. Mas o Senhor, que é um Deus zeloso por nós, o Senhor tem nos enviado a melhor proteção. E essa proteção é a Tua palavra.
E nessa noite, mais uma cerca da Tua palavra foi construída aqui, para proteger esse grupo de irmãos. Para eles estarem, meu Deus, protegidos das maldições desse mundo. Para eles poderem sair nesse mundo, ou no seu trabalho, ou na escola, ou visitar pessoas, e saberem que eles são ovelhas, e que a vida deles é diferente, e que eles têm que resplandecer como luzeiro, e que infelizmente eles estão no meio de muitos lobos ferozes, que Paulo disse que esses lobos não poupariam o rebanho. Mas o Senhor Deus, que sabe todas as coisas, o Deus sábio, tem nos enviado uma instrução. Essa instrução é a mensagem da hora, tirando nós do período de inocência, colocando nós em um período de prudência, para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, no monte da tentação. Quando Satanás foi tentar, o Senhor simplesmente respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. E isso fez com que Satanás fugisse. E a tua palavra nos diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Dá resistência para nós. Dá resistência para as tuas ovelhas estarem sujeitos a Deus. Resistir o inimigo. E ele fugir da nossa presença. Oh Deus, não deixe o mundo nos interter. Não deixe os rádios nos interter. Não deixe os celulares nos interter. Não deixe as televisões nos interter. Não deixe a internet nos interter. Mas que nós possamos estar, meu Deus, atentos. Que esse é um tempo difícil. Um tempo decisivo. Um tempo que o Senhor está formando no coração dos seus eleitos uma fé sobrenatural. E que não temos tempo mais para entretenimento. Essa fé está sendo formada e essa fé um dia nos tirará dessa fé. Será uma força mais forte que a bomba nuclear. Fará com que nós atravessamos essa atmosfera para nos encontrar com o Senhor nos ares. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua falando, o Teu Espírito Santo continua nos corrigindo, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Toma, meu Deus, cada irmão nessa noite nas Tuas mãos.